Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Antes da Automação Fiscal, o espaço onde a gente discute qual o comportamento, o mindset necessário para transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Sou o professor Marcos Amorim. E no episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte assunto: por que a automação fiscal é um instrumento de inteligência? E aí, Marcão? Eu sei que você aborda a automação fiscal em diferentes possibilidades, né? Como de fato ela tem. Mas tem essa questão da inteligência fiscal, que também você fala muitas vezes aqui. A automação fiscal é um instrumento disso, cara? Com certeza. E agora me caiu uma ficha aqui que talvez não seja nem só um instrumento de inteligência fiscal, mas um instrumento de inteligência de negócio como um todo, né? Sim. Porque a gente não utiliza essa ferramenta, né, esse conhecimento apenas hoje, né, apenas para resolver questões da área fiscal e tributária. A gente usa para resolver problemas da área fiscal e tributária, só que isso acaba tendo um impacto principal, que é o nosso objetivo, né, sempre o objetivo do empresário, que é aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. Então, quando você tem esse objetivo de gerar esse tipo de impacto, não é mais só fiscal, não é mais só tributário, não é só uma questão de qual CFOP que eu vou lançar, não é só uma questão de qual é a alíquota do imposto que eu vou pagar. Tem uma questão estratégica ali por trás, tem uma questão de formação de preço, tem uma questão de margem de lucro, de competitividade. Então, tem diversas situações que vão impactar na estratégia fiscal, na estratégia de negócio da empresa. Exemplo, a gente está agora passando por um momento em que vai aumentar a alíquota do ICMS em vários estados. Teve alíquotas que teve um salto gigantesco. Se não me engano, teve um que pulou de 17% para 22%. Caramba. Foi 20%, uma coisa assim. Então, aumentos grandes de alíquota. De repente, algumas empresas vão começar a repensar suas operações em determinados estados. Verificar se determinados estados não têm benefícios. Aqui na Bahia, por exemplo, tem um benefício para quem é da área de indústria, né? Então, tem muita gente que vem para cá por causa desses benefícios fiscais que acabam acontecendo. Então, esse tipo de análise é um tipo de análise que a gente pode fazer utilizando dados fiscais, mas a finalidade não é mais simplesmente para fazer a operação certinha para mandar para o fisco. A finalidade começa a ter uma vantagem competitiva, né? Tem um benefício maior no seu negócio. Mas eu lembro que você me falou uma vez de uma análise que você estava fazendo para um cliente, em que você questionou qual seria o melhor fornecedor para ele, né? Considerando as possibilidades tributárias e consequentemente, tendo aí uma visão mais estratégica, cara. Perfeito, foi isso mesmo. A gente fez uma análise com uma coisa super simples, inclusive. A gente fez recentemente as lives de aquecimento, né, para a Semana da Automação Fiscal. Em uma dessas lives eu ensinei justamente a fazer essa automação, especificamente. Eu peguei um mês, até desse cliente mesmo, né, e a gente fez toda a análise e a gente descobriu lá produtos. Então, para o pessoal entender, né, do que a gente está falando, a gente está falando de benefícios fiscais, né, de operações com redução de base, com isenção, com crédito presumido. Então, nesse caso específico, comparação com crédito presumido, que toda vez que eu compro de uma indústria do Simples Nacional, eu tenho direito a esse crédito presumido. Sim. Só que o que acontece? Existe um crédito nessa situação, porém, ninguém estava analisando a situação em que ele não estava usufruindo do crédito, poderia estar usufruindo. Que situações são essas? Quando eu compro, por exemplo, de uma empresa que é Simples Nacional, que é um atacadista, que é um varejista, que é optante do Simples Nacional, e que, portanto, revende a mercadoria e não vai me dar direito a esse crédito presumido. Então, qual é o impacto de eu estar comprando com esse fornecedor que não vai me gerar o crédito presumido? Entendi. Então, qual foi a ideia dessa análise? Foi a gente mensurar o impacto no negócio dele de estar comprando com o fornecedor errado, digamos assim. Então, a gente pegou lá os dados do fornecedor, CNPJ, razão social, se ele é optante do Simples Nacional ou não, e alguns dados do produto, código, descrição do produto, CFOP da operação e o valor do produto. Com essas informações na mão, a gente consegue filtrar muito rapidamente quem são os fornecedores que são optantes do Simples Nacional e que geram direito a esse crédito. Então, eu consigo, inclusive, calcular isso rapidamente. Mas, principalmente, que foi o alvo da minha análise, quais são os fornecedores que eu estou comprando mercadoria e eu não estou tendo o aproveitamento do crédito que eu poderia ter, o aproveitamento máximo de crédito. E aí, o que é que eu descobri?
nessa análise, nessa live que a gente fez, né, a live de aquecimento, a gente pegou um período, um mês só, e nesse um mês a gente tinha, na pior das hipóteses, R$ 12.000 de crédito de ICMS que ele teria se estivesse comprando de uma indústria do Simples Nacional dentro do estado da Bahia, e na melhor das hipóteses, 14 mil. Isso no mês. Cara, não, muito bom. Para um profissional, eu fico imaginando assim, um profissional que tem essa habilidade, essa possibilidade de construir ferramentas desse nível, a percepção de valor dele vai às alturas, né, cara? E aí eu fico imaginando como, o contraponto a isso, um profissional que está abarrotado de trabalhos ali rotineiros, cara. Como você enxerga a possibilidade de um profissional desse migrar para um campo mais de consultoria, de inteligência, cara? Eu vejo, hoje eu percebo que é importante, é muito importante o conhecimento da área fiscal e tributária. Então, assim, não é uma habilidade desconexa. Vou aprender automação e aí eu vou entrar na área fiscal. Você vai penar um pouco, vai ter um pouco de dificuldade. Por quê? Né? A gente já está repetindo alguns episódios isso, né, em diversos conteúdos. Nós não somos programadores. Né? A nossa principal atividade não é programar. A gente não faz o que um programador faz. A gente utiliza habilidades de programação para fazer análise e manipulação de informações. Esse é o nosso trabalho. Isso é um pedaço muito pequeno do que um programador faz. Seria equivalente, por exemplo, a eu achar que pelo fato de eu trocar uma lâmpada eu sou um eletricista. Sim. Um eletricista faz muito mais do que trocar lâmpada. E a maioria deles, inclusive, nem troca lâmpada. Né? Então, assim, a maioria dos profissionais de programação também não fazem análise de dados, de informações. Entende? Mas é algo que é extremamente útil no momento que você está precisando daquilo. Minha lâmpada queimou, preciso trocar, eu vou lá e troco. Né? Então, eu preciso fazer uma análise fiscal tributária, eu vou fazer a minha análise. Agora, se eu tiver ferramentas de automação, eu consigo fazer essa análise com uma velocidade muito maior, com uma precisão absurda. A gente consegue ir nos centavos, como a gente mostrou lá nessa automação. Então, assim, eu acho que é muito importante esse processo de você, digamos, arrumar casa. Exemplo, alguém que trabalha na área fiscal e tributária quer aprender automação porque ela quer zerar o fiscal, ela quer arrumar, tipo um aluno me falou outro dia, eu quero automatizar o setor fiscal. Pô, legal. Só que para você automatizar o setor fiscal, você vai precisar entender o que é que você está fazendo, qual é o seu trabalho. Então, assim, estou com uma carga de trabalho absurda, estou com muito problema aqui, muita confusão para resolver, eu não entendo muito bem isso aqui que eu estou fazendo, estou empurrando com a barriga e eu vou aprender automação fiscal para poder resolver tudo isso. Não vai. Por que não vai? Porque você precisa ter o conhecimento da área fiscal e tributária e você consegue potencializar esse conhecimento através da automação fiscal. Por quê? Porque sabendo o que precisa ser feito, sabendo quais são os problemas que eu vou lidar, eu consigo criar ferramentas que vão me ajudar a resolver esses problemas. Agora, se eu não tenho nenhum conhecimento ou pouco conhecimento sobre a área fiscal, se eu não sei quando que o produto está na ST ou quando não está, se eu não sei como é que eu vou lançar uma operação de uso e consumo, de compra para revenda com ST ou sem ST, e aí fica complicado, porque você vai precisar dessas informações para criar sua automação fiscal. Se está te faltando esse conhecimento, sua automação fiscal também não vai sair grande coisa. Perfeito, cara. Marcos, eu percebo também, assim, nas nossas conversas, no seu dia a dia de trabalho, que às vezes você é demandado a construir automações para alguns clientes, né? Então, além de você ter alunos na escola fiscal, você é demandado para entregar automações prontas. Você enxerga isso no mercado, cara? Ou melhor ainda, você enxerga isso numa nova profissão, cara? Com certeza, cara. Porque, assim, existe a necessidade é muito grande. Existem muitos sistemas, muitos bons sistemas, mas a grande verdade é que um sistema ele não lida só com a questão fiscal, tributária. Né? Então ele tem que lidar com contas a pagar, com contas a receber, com estoque, com fluxo de caixa, né? o administrativo, financeiro. Então uma série de outras atribuições que não são só fiscais. E algo importante a ser dito é que é difícil você encontrar bons profissionais da área fiscal e tributária dentro dos próprios escritórios de contabilidade. Imagine dentro de uma empresa que desenvolve software. Então, assim, é muito complicado. Normalmente, com a postura dos caras, ele desenvolve o sistema e se o cliente reclamar de alguma questão, ele vai lá e resolve. Se não, tá tudo certo. Né? Muitos deles, eu percebo hoje, que usam parâmetro do SPED. Cara, você importou o SPED na TVA.
Apareceu algum erro? Não, então tá tudo certo. Né? E assim, tá muito longe de estar tudo certo. Tem registros que são importantes que sejam gerados pelo sistema e não gera. Sistemas bons, sistemas considerados top do mercado, não vou dizer o nome para não gerar confusão, mas tem considerados top de mercado, tanto ERPs quanto sistema de contabilidade, que não geram as informações do jeito que deveriam estar gerando. E isso mostra desconhecimento da área fiscal e tributária dos profissionais que atuam nessas empresas. Por quê? A visão está distorcida. Não é só a programação, não é só saber fazer linhas de código. É você entender profundamente da área fiscal e tributária. Se você entender profundamente da área fiscal e tributária, com pouco conhecimento de programação, você consegue dar em todos eles, todos esses programadores. Por quê? Porque eles são ruins? Não, são excelentes profissionais. Só que a habilidade, o conhecimento da automação fiscal ele está intimamente ligado com o conhecimento da área fiscal e tributária. Então, se eu foco só na tecnologia, né, como muita gente vem acompanhar a gente aqui no canal, e só eu quero só assistir as lives Mão na Massa, que eu já quero fazer as automações. Tomar na cabeça. Porque, assim, existe por isso a ideia desse podcast, inclusive, né, antes da automação fiscal. Então, cara, antes da automação fiscal, tem uma série de coisas que você precisa saber, tem uma série de coisas que você precisa estudar, tem uma série de parafusos que você precisa apertar, para quando você for fazer a automação fiscal, você fazer algo de forma assertiva. Então, isso leva tempo, isso exige dedicação, isso exige esforço. Agora, é uma habilidade, é um conhecimento que é muito valioso. Primeiro porque eu desconheço alguém que tenha, tirando eu e os meus alunos, que tem esse tipo de conhecimento no mercado hoje. E a gente só está começando. Então, a gente ainda está começando a entender como utilizar tudo isso, né? Já está conseguindo gerar bons benefícios para os nossos alunos, para os nossos clientes, né? para os nossos empregadores, né? No caso dos alunos. Então, assim, a coisa está começando a se desenvolver, está começando a se desenrolar, está começando a criar braços, né? E, fatalmente, a gente vai começar a desenvolver um trabalho de excelente qualidade com isso que já estamos fazendo. Mas a ideia é a gente levar isso para um outro patamar. Então, sim, realmente, eu vejo como uma nova profissão, não uma profissão do futuro, uma profissão do presente, que já está sendo necessário agora. Então, assim, é realmente uma nova profissão, um novo olhar, mas que vai trazer, já está trazendo muito benefício para as pessoas que se utilizam disso, tanto para as pessoas que são usuárias, né, das automações, quanto para as pessoas que desenvolvem essas automações. Não, mas, Marcos, se você for olhar o fisco, o que o fisco tem feito, né, cara? Se não cada vez mais investindo em ferramentas de fiscalizações automatizadas, né, cara? Excelente. Agora sim, esse é um ponto muito interessante que você trouxe, porque o fisco está investindo muito em tecnologia. Isso é fato. Tem lá o relatório anual de fiscalização deles e está muito claro lá. A gente investiu maciçamente, pesadamente em tecnologia. Porém, a gente investiu tanto quanto na capacitação dos auditores fiscais. Por que isso, né? E aí volta de novo para esse papo que a gente está tendo. Pô, eu vou te ensinar a construir uma automação fiscal. Legal, você vai copiar e coloca, eu estou te mostrando. Mas e o raciocínio por trás disso, para ter novos insights, para gerar novas ferramentas, para complementar essas visões que estão sendo apresentadas aqui no canal, para fazer a coisa acontecer de fato com a empresa, para adaptar essas ferramentas à realidade daquele negócio? Não tem jeito, você precisa ter conhecimento de causa, conhecimento das coisas. E certamente foi isso que eles fizeram com os auditores. Capacitar, né, treinar não só como usar a ferramenta, como apertar os botões, mas como utilizar essas ferramentas para gerar visões, para gerar cenários que fossem ajudar a aumentar a arrecadação tributária da Receita. Perfeito, cara, perfeito. Cara, você me fez lembrar aqui, estava vindo para cá, tinha um outdoor de um hospital em que eles estavam lá anunciando a cirurgia, acho que de coração, com aquele braço robôzinho, braço robô, robótico. né? E eu acho que não é a mesma situação que você está falando ali. Ali tem que se ter um médico operando ali, né, cara? Por mais que tenha todo o processo de automação ali, que ele é capacitado para isso, não poderia ser outra pessoa que o médico que já fazia cirurgias outras, né? Porque não é só o braço, a automação em si, né, cara? Exatamente. Assim, digamos que tivesse agora a possibilidade de você fazer essa cirurgia via inteligência artificial. Quem ia querer fazer? Cara. Eu não teria coragem. Não sei.
Pô, a inteligência artificial é o que há, é o top das galáxias. Cara, nem tanto, né? Então, assim, é um modelo que você vai treinar, então ele precisa reconhecer o que é um coração, ele precisa saber em que ponto ele vai fazer incisão, imprevistos acontecem, pode ter uma hemorragia, como é que ele vai lidar com isso. Então, tem uma série de situações que às vezes você não tem como prever, né? E você só vai realmente aprendendo a lidar com essas coisas à medida que elas vão acontecendo. Perfeito, cara. O mercado de automação fiscal já, de fato, já só está começando mesmo, cara. Sabe o que eu me lembrei agora? Você me falou dessa coisa da cirurgia de coração. Eu lembrei anos atrás, da época que eu assistia televisão ainda, de uma reportagem que eu vi no Jornal Nacional, se não me engano, de um médico que estava fazendo a cirurgia numa senhora. E aí teve uma hemorragia. Começou a sangrar muito o coração dela, sangrar. Ele tentou de tudo para poder salvar ela. Não conseguia estancar o sangramento. E aí, na hora de desespero, ele pegou super bonder e colou. E colou o coração da senhora, que é a tinta, que é algo tóxico, né, inclusive. Mas deu certo, ele salvou a vida da senhora lá, deu tudo certo. Cara, que maravilha. Então, assim, é uma situação, por exemplo, que essa capacidade de improvisar, embora tenha já inteligências artificiais que tenham essa capacidade de improvisar, que fazem música, por exemplo, né, que toca jazz, né, inteligência artificial que toca jazz. Mas se você parar para pensar, a música é muito matemática, né? Então tem as escalas, tem os caminhos que você pode seguir ali. Você consegue ainda meio que criar um algoritmo que faça música. Mas uma situação como essa, por exemplo, que é totalmente contra-intuitiva, você tentou de tudo, não tem como salvar aquela pessoa. Será que a inteligência artificial tem esse insight de colar com o super bom? É um mistério aí pra... vamos lá, cara. O mercado de automação fiscal só está começando, você fala muito bem disso. E tem uma leva de profissionais que ainda não tem nem noção disso, mano, né? Se você for olhar o ambiente da escola da automação, que está começando, você vê já alguns alunos de diferentes lugares do Brasil, mas ainda é muito inicial, cara. Considerando o que vai ser daqui a 5, 10 anos. Cara, como é que você vê esse cenário, cara? Dessa desconexão ainda de muitos profissionais que ainda não se abriram para esse mercado, para essa habilidade, e como esse pessoal vai lidar daqui para frente, considerando a quantidade de dados que ele tem que lidar, cara? Eu acho que é natural essa desconexão, né? Porque é algo novo que está surgindo. Então, normalmente, você não tem uma adesão em massa logo no início, né? Então, você tem... E assim, eu falo novo, a forma de usar, né? A tecnologia, de analisar. Se não me engano, a profissão de analista de dados, ele surgiu em 2014, 15, é recente, né? Não é algo extremamente... não é algo antigo, consolidado. Algo novo, está começando, está surgindo. E, naturalmente, você tem uma banda, né, uma parte das pessoas que já entram logo nisso e vão na frente, são os pioneiros. Tem o pessoal que espera para ver o que vai acontecer para poder entrar. E tem os atrasados que vão chegar depois que o bonde já passou, né? Tem um estudo científico disso. Né? Uma nova tecnologia, quando ela surge, uma curva de adesão, tem todo um estudo relacionado a isso. E a gente não vai fugir disso, né? A gente vai ser a mesma coisa. Então, vão ter pessoas que vão enxergar nisso uma oportunidade e que vão entrar nisso logo no começo. Tem pessoas que vão deixar um pouco mais para frente, tem pessoas que vão chegar no final, tem pessoas que nem vão entrar, vão mudar de profissão. Cara, a tecnologia não é minha, eu não consigo lidar com isso, é muito trabalho, enfim. Como foi? Eu lembro como foi na época da nota fiscal eletrônica. Quando a gente trabalhava com a nota manual, a gente reclamava que não sabia, aqueles garranchos que a pessoa escrevia, não sabia o que é que estava lá, e a gente achava ruim. E aí, agora vai ser tudo eletrônico, agora vai ser nota eletrônica. Beleza, a gente não comemorou a nota fiscal eletrônica, eu lembro muito bem disso. A gente reclamava, porque agora tem que ter certificado digital, aí tem que ter um software que vai emitir a nota fiscal, aí tem um negócio do XML que tem que conectar com a Cefaz, esperar receber retorno, não sei o que e tal. E a gente reclamou muito porque deu muito trabalho para a gente criar toda aquela estrutura, para a gente até operacionalizar a questão da nota fiscal eletrônica. E aí passou um tempo, anos atrás eu lembro que estava tendo essa conversa com um amigo meu que ele falou desse período. Todo mundo achou ruim, que tinha que agora nota fiscal eletrônica.
Aí tinha antigamente um formulário de segurança, porque se não conseguisse se comunicar com a Cefaz, aí você tinha uma folha de papel, como se fosse um papel moeda, que você imprimia a nota fiscal ali, depois você fazia a retransmissão. Então tinha todo um procedimento, tinha toda uma nova forma de operar, sim, que a princípio não foi bem-vinda. E aí nessa conversa que eu estava com ele alguns anos atrás, ele falou assim, pô, você lembra disso? Eu tô, cara, eu lembro. Agora me pergunta uma coisa, você quer voltar para a nota fiscal manual? Ninguém quer voltar para a nota fiscal manual. Porque, embora tenha tido esse trabalho, todo esse processo, todo esse desgaste, mas foi para algo melhor, né? Então, naturalmente, você tem um certo desconforto, certos desafios a vencer nesse princípio, mas depois que você entra nesse novo processo, nesse novo patamar, você não quer voltar atrás. Perfeito, cara. É o que vai acontecer com a gente. Marcos, você acredita que um dia vai existir a disciplina, automação fiscal nos cursos de, sei lá, de contabilidade, cara? Eu acho que alguma coisa relacionada à tecnologia, ela vai existir sim, né? Não só na contabilidade, como tudo. Tá tomando conta, né, de tudo, a tecnologia. Então, assim, fatalmente, é um tema que vai precisar ser abordado. Inclusive, eu estava vendo um livro que eu estava lendo, que estava falando sobre... Ele falou que tudo é sobre tecnologia, né? Então, as palestras, quando ele vai lá no Vale do Silício, a maioria das coisas giram em torno da tecnologia. É um livro chamado Empresas Feitas para Vencer. Está te emprestando? Exatamente, tô lendo. É mais no finalzinho do livro quando ele fala disso. Que ele falava assim, poxa, ele procura levantar quais são os fatores que fazem uma empresa ter sucesso ou não. E ele levantou alguns pilares e dentro deles tinha um grupo de pesquisa, acho que tinham 11 pessoas. Eles estavam discutindo o seguinte, cara, e a tecnologia? A gente não vai colocar a tecnologia como um fator determinante para que as empresas alcancem o sucesso? E eles ficaram incomodados com isso, porque para todo lugar que eles olhavam falava de tecnologia. Mas eles não estavam vendo evidências científicas nos dados que eles estavam analisando de que a tecnologia foi um fator crucial para que uma empresa mediana se tornasse uma empresa excelente. E agora? E aí eles aprofundaram nessa questão da tecnologia, fizeram perguntas aos CEOs dessas empresas e eles chegaram à seguinte conclusão. Cara, a tecnologia, ela até ajuda, mas se você não souber para onde você está indo, tipo, você está indo com a Ferrari para o abismo. Entende? Então, assim, não é que a tecnologia, pela tecnologia em si, vai resolver todos os problemas. A tecnologia é um acelerador. Se eu souber para onde eu estou indo e souber utilizar essa tecnologia, eu vou chegar lá mais rápido. Se eu não souber, se eu não tiver uma identidade muito clara, né, uma visão muito clara daquilo que eu estou fazendo, a tecnologia pode até atrapalhar. Tem um exemplo de uma das empresas que ele citou no livro, que eles eram uma espécie de farmácia. Então eles criaram um conceito em que a gente tem o maior lucro por visita de cliente. Então, cada visita de cliente tinha o objetivo para eles de se converter no maior lucro possível. E eles criaram uma espécie de farmácia, conceito de conveniência. Então, cada esquina tinha uma farmácia dessa, tal, e as pessoas entravam muito bem atendidas e tudo. E eles tinham um processo de drive-thru, tipo quando você vai no McDonald's da vida, no Burger King, chega lá, faz o pedido, o cara te entrega um remédio e tal, você vai. Então, tinha uma série de comodidades para os clientes. E quando chegou essa época do boom da internet, né? Pô, o que é que a gente vai fazer, tá? E aí começaram a criar, eu lembro que teve um concorrente deles que criou um site, não tinha nada, não tinha farmácia, não tinha espaço físico, não tinha porra nenhuma, mas tinha um site. Foi lá e criou um site que ia revolucionar o setor de farmácias, não sei o que e tal, e realmente começou muito bem, eles abriram capital na Bolsa de Valores, o valor das ações foi lá para cima, mas se não me engano não durou 3 anos a empresa, alguma coisa assim, decaiu. Porque não tinha um processo muito bem estruturado, muito bem definido para poder dar conta disso. E essa outra empresa que tinha esse conceito bem estabelecido, ó, nosso objetivo é gerar maior lucro para o cliente, tal, gerar comodidade, conforto para eles, eles começaram a criar uma sistemática para atender esses clientes via internet. E aí eles usaram um conceito, falaram assim, ó, primeiro a gente se arrasta, depois a gente anda, depois a gente corre. Então, enquanto estava todo mundo desesperado, fazendo site, para começar a vender o serviço pela internet, se você não estiver na internet, você está morto e tal, eles foram devagarzinho. Fizeram um sitezinho, criaram uma sistemática para poder atender os clientes,
começaram a atender de forma experimental, foram entendendo, resolvendo os problemas que foram surgindo, que querendo ou não, a tecnologia é massa. Mas eu lembro de uma brincadeira que fazem, que é assim, a tecnologia surgiu para resolver problemas que não existiam antes da tecnologia. Então, assim, quando você traz algo novo, quando você traz, não só a tecnologia, quando você traz algo novo, você vai trazer novos problemas associados àquilo também. E são novas oportunidades. Então, assim, eles começaram a enxergar essas dificuldades na implantação desse sistema, começaram a corrigir essas dificuldades e chegaram num sistema integrado com aquilo que eles já faziam. Eles trouxeram a internet não como um negócio que você joga lá e cola, né, encaixa de qualquer jeito. Cara, eles pegaram aquilo e moldaram como é que isso se encaixa dentro do conceito que a gente já faz aqui dentro. E utilizaram a tecnologia para criar algo ainda melhor, em cima daquilo que eles já faziam. Então é a mesma coisa que acontece aqui na automação fiscal. Sim. Não é simplesmente, eu vou aprender a fazer um bocado de código e tá, depois você vai usar isso aonde? Você vai usar código, coisas prontas que você vai ver na internet? Não vai funcionar. Então, ela é uma ferramenta que vai ajudar a gente. E eu acho que ela é muito boa nisso, porque ela traz essa essência do camaleão. Ela permite a gente adaptar a tecnologia à realidade do nosso cliente. Vou te dar um exemplo. O cliente meu estava recentemente numa situação, uma dificuldade, porque ele faz a industrialização por encomenda, recebe a nota fiscal de remessa do cliente, industrializa e depois devolve. E tinha uma diferença grande lá. O cliente falou, está me devendo 1 milhão, né, de mercadoria que eu mandei e você não devolveu ainda. E aí, vamos fazer a auditoria do que é que está acontecendo. E aí eu comecei a pegar essas informações, criei uma sistemática, né, uma automação para trabalhar com XMLs, tanto que a gente recebeu quanto que a gente devolveu para esse cliente específico, para a gente entender o que foi que estava acontecendo, que achou o produto trocado, chegou no código, a gente devolveu outro. Então teve algumas coisas que a gente realmente errou lá em termos operacionais. Mas eu estava pensando, um pouco antes disso, entrou em contato comigo uma pessoa querendo uma automação fiscal. Pô, tô com um problema aqui, basicamente assim, tinha um registro que ela precisava informar no SPED, esse registro vinha no SPED do cliente dela, e aí quando ela importava para o sistema dela, o sistema não trazia esse registro. Gerava, recriava esse registro quando ela gerava no sistema dela, porém o registro estava errado. Então ela queria pegar o registro que estava certo do cliente, juntar com o SPED que ela tinha feito todos os ajustes e alterações, e trazer esses registros para cá. Entendi. Tem como fazer? Tem, legal. E a gente entrou numa conversa. Eu perguntei para ela se ela já estava lidando com isso há muito tempo. Ela disse que sim. Se ela tinha pedido o conselho do suporte do sistema, se poderia fazer alguma adaptação, resolver esse problema, né, ou corrigir a geração lá do registro. Ela disse que sim, que tinha entrado em contato, que já tinham solicitado a eles que fizesse as alterações, mas que infelizmente até hoje nada tinha acontecido. E eu perguntei, quanto tempo tem isso? Ela falou, cara, tem 1 ano. E aí, voltando para essa história lá do cliente da consultoria, a gente fez isso em, sei lá, 1 semana. Você vê, né, cara? Não, se a gente for parar, porque assim, eu vou lá 1 vez por semana. Então, fui no dia, criei a automação, resolvi lá o problema, só que aí surgiram novos problemas, novas situações, que ficou evidente quando a gente trouxe essa automação. Na semana seguinte, então foram 2 dias. Em 2 dias a gente conseguiu criar um sistema, criar uma automação que resolveu o problema que esse cliente tinha. Pô, mas eu não poderia fazer isso pelo meu sistema? Não. O sistema não estava preparado para atender nesse nível nessa velocidade, nesse nível de resposta que a gente precisava. Então a gente precisava agir rapidamente para poder passar uma informação para o cliente e resolver o problema. Através de uma automação fiscal a gente tem a velocidade e a dinâmica necessárias para resolver esse problema. Através do sistema, imagina que eu fosse fazer isso no meu sistema. Cara, eu ia ter que ligar para o suporte, eu ia ter que pedir para ele, eu ia ter que entender o que estava acontecendo, eu ia ter que mandar essa solicitação para a área de desenvolvimento, saber se estava liberado ou não, tal. Então, assim, o objetivo não é a gente competir com o sistema, mas é inegável que a automação fiscal, ela tem a velocidade e a adaptabilidade necessárias para ajudar a gente a resolver os problemas do dia a dia. Perfeito. O camaleão, ele é mais ágil que um elefante, né? Exatamente. Mas cada um tem sua função, né? Claro, claro. Show de bola. Mas pra gente encerrar, cara, automação fiscal é o tema hoje. É uma ferramenta, é um instrumento de inteligência. E quando a gente fala de inteligência, o que você entende nisso, cara? Inteligência fiscal, cara.
Cara, para mim está muito relacionado com esse conceito mesmo do camaleão. Eu penso muito em adaptabilidade, né? Não é, eu não penso, por exemplo, eu nunca criei. As pessoas sempre falam, por que você não criou um sistema para poder resolver os problemas do SPED, não sei o que e tal. Para mim, é como um trabalho de um artesão, né? As consultorias que eu faço. Normalmente eu não encaixo. Claro, tem situações que não tem jeito. Por exemplo, eu quero saber se todas as notas fiscais foram lançadas no SPED, de entrada e saída. Isso é padrão para todo mundo. Mas, assim, eu percebo que cada empresa tem um DNA diferente, ela tem uma particularidade diferente. E a gente usa esse conhecimento de automação para adaptar as situações, para trazer os problemas que as empresas têm para algo mais próximo de uma solução que seja elegante, que seja escalável. Então, assim, essa automação, por exemplo, que a gente criou para identificar esses furos, a gente já evoluiu ela para que o próprio cliente consiga atualizar, trazendo os XMLs dos clientes dele e lançando XMLs de devolução também. Então, a gente já criou um sisteminha que vai evitar que esse tipo de situação aconteça no futuro. Porque ele vai me trazer um XML, de uma remessa do fornecedor, ele vai emitir as notas fiscais de devolução e eu vou gerar um relatório para ele por nota fiscal. Essa nota fiscal aqui, você recebeu tanto desse produto, tanto desse, e você devolveu tanto desse nessas notas fiscais aqui. E você está devendo para o cara tantas unidades desse produto, você entregou a mais desse produto aqui. Então, assim, ele consegue enxergar agora em tempo real como que está essa transação de industrialização por encomenda com os clientes dele. Essa é uma necessidade que os outros clientes que eu tenho não têm, né? É específica dele. E a gente consegue utilizar esse conhecimento, consegue utilizar essas habilidades para entregar para a empresa aquilo que ela precisa. É como o trabalho de um alfaiate. Você vai lá, tira as medidas e entrega sob medida para a pessoa aquilo que ela precisa. Cara, muito massa. E aí, no caso, você trouxe a segurança fiscal, trouxe gerenciamento, né? E através de uma ferramenta administrativa, né? Você começa a extrapolar só o fiscal. Então, sabe que não é uma questão de qual CFOP que eu tenho que usar, né? Qual é a base legal para essa operação não ser tributada. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a gestão, a parte administrativa, a logística da empresa. E querendo ou não, a gente acaba entrando nisso também. Show de bola. Cara, vamos encerrar por aqui. O assunto está muito bom, cara. E convido vocês a continuar a assistir os nossos vídeos. O professor Marcos Amorim tem um canal no YouTube muito farto de informações na área da automação fiscal. Eu acho que vale a pena vocês nos visitar. Um grande abraço a todos. Até a próxima, cara. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.